Saudações fraternais a todos que nos assistem através do canal do Fonte Viva no YouTube para mais uma temática onde por alguns instantes estaremos conversando sobre o tema a intuição. A intuição dentro do aspecto ao qual o Espiritismo vem nos mostrar. Nós sabemos que desde longa data, de tempos até imemoriais, a intuição ela sempre esteve presente, a inspiração. Quem de nós, no nosso longínquo passado, digamos assim, em termos de humanidade, não tivemos inspiração, intuição ao longo da nossa romagem terrena, da nossa romagem aqui no planeta, nas mais diversas civilizações do globo terrestre. Com isto nós queremos afirmar que a intuição é inerente ao ser humano, assim como o instinto é inerente ao ser animal irracional. Então, nossa abordagem, ela se baseia dentro dos princípios dos quais a doutrina espírita vem colocar para nós através da obra do Senhor Allan Kardec, principalmente no Livro dos Médiuns e no Livro dos Espíritos, onde a partir do capítulo 14 até o capítulo 16 do Livro dos Médiuns, nós vamos ter uma abordagem do Senhor Allan Kardec mostrando sobre tipos de médiuns, tipos de mediunidades, mediunidades de efeitos inteligentes e mediunidades de efeitos físicos. Nas mediunidades classificadas por Allan Kardec de efeitos intelectuais ou inteligentes, é nesta classificação que a intuição está. Mas nós podemos dizer que temos ou que se tem alguns tipos de médiuns, médiuns de intuição e inspiração, médiuns de psicofonia, médiuns de psicografia e médiuns de vidência e audiência. Esses médiuns, diante de tantos outros tipos de médiuns que na obra de Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, cita, nós queremos trazer aqui para o nosso foco de hoje esses 4 tipos de médiuns peculiares, porque eles estão classificados dentro da mediunidade da mediunidade de efeitos intelectuais ou inteligentes. Então são estas as principais citadas por Allan Kardec e que usualmente vemos praticamente em todos os lugares, ou pelo menos nos arraiais espírita, onde a mediunidade é trabalhada, é desenvolvida, ou digo melhor, é educada, e de forma sistemática compreendemos o papel do médium e da mediunidade ao longo do nosso período reencarnatório, propiciando um melhor aproveitamento da mediunidade. Nesse sentido, a mediunidade de intuição ou a própria inspiração, elas fazem parte nesse contexto da mediunidade de efeitos inteligentes. Nós sabemos, ou observando em algumas imagens, quando nós pesquisamos sobre o cérebro humano lá na internet, nós observamos, por exemplo, se nós colocamos imagens do cérebro, ou imagens do cérebro pensando, aí nós sabemos que vai aparecer ou vão aparecer uma infinidade de imagens mostrando como fica o nosso cérebro no momento que nós estamos pensando, estamos planejando, planificando algo. Nós também podemos afirmar que quando nós estamos no papel, desenvolvendo algum papel dentro da mediunidade, há uma área do nosso cérebro
já comprovadamente ou comprovado pela ciência que esta área é acionada, e nós podemos constatar em algumas pesquisas que nós, seres humanos, possuindo uma pequena glândula chamada de glândula pineal ou hipófise, que esta glândula ela é responsável pela nossa ligação com o plano espiritual. É uma pequena glândula, salvo engano, no tamanho menor do que uma azeitona. Ela, nas pessoas ou nos médiuns que estão ou que têm a mediunidade mais desenvolvida ou mais ostensiva, esta glândula ela é um pouco mais luminescente nestas pessoas, digamos, pessoas médiuns, como afirma o senhor Allan Kardec. Então, meus caros e minhas caras, nós também, ou podemos dizer ou saber, a mediunidade de intuição também faz parte, ou esta glândula ela também é acionada quando nós estamos na condição de médiuns de intuição, ela também é acionada. Algumas pesquisas, algumas questões vêm nos mostrar que a área do nosso cérebro aonde é acionada quando estamos praticando ou como somos médios intuitivo ou de intuição, é na região do cerebelo, que fica na parte lateral e inferior esquerda do nosso cérebro. Mas nós podemos dizer que, diante de uma infinidade de mediunidade que sabemos existir, na doutrina espírita a mediunidade ela é estudada de maneira muito sistemática e responsável. O Espiritismo, através das obras de Allan Kardec, principalmente em O Livro dos Médiuns, vem fazer uma amostragem técnica muito precisa, onde Kardec aborda sobre diversos tipos de mediunidade e de médiuns. De maneira muito responsável e didática, nós compreendemos o papel do médium e a importância da mediunidade, não somente nos tempos remotos, nos tempos históricos, mas principalmente nos dias atuais, e que a mediunidade faz parte da nossa vida, porque ela é uma faculdade orgânica, ela está erradicada em nosso organismo. Em umas pessoas, em um grupo de pessoas, de seres, a mediunidade ela se desenvolve ou ela aparece ou eclode de forma mais patente, de forma mais robusta. Em outros seres, segundo Kardec, ele enfatiza que são mais ou menos médiuns, mas é justamente nos seres que são médios, mais ostensivos, onde a mediunidade ela aparece de forma mais contundente. Mas a mediunidade de intuição, também podemos afirmar que como é que a mediunidade de intuição acontece, de que forma, qual o objetivo deste tipo de mediunidade. Então nós podemos dizer que a percepção da verdade, por exemplo, quando a pessoa, digamos, tenha esses rudimentos da intuição, ela tem uma percepção da verdade ou de uma realidade diferentemente de outras pessoas, porque como a intuição ela exerce um papel fundamental na psique ou na mente do ser humano. Então, para que nós tenhamos esta intuição um tanto desenvolvida ou aprimorada, é preciso que o homem, que o ser humano, ele a cada dia ele se aperfeiçoe nesse papel nesta mediunidade, no sentido de que cada vez mais a sua intuição ela possa ser desenvolvida, possa ser melhorada, ampliada de maneira mais segura, mais equânime, ou seja, que esta intuição ela não sirva apenas ou não esteja apenas a serviço de espíritos que inspiram para as más obras, digamos assim, para os maus pensamentos,
para as más edificações. A intuição sendo trabalhada de forma inteligente, de forma moral, com certeza o medianeiro, o médio, a desenvolve, a educa de maneira mais segura e com uma qualidade mediúnica melhor. Então, a intuição é a ligação direta e original, podemos assim afirmar, com Deus, com o Deus ou com o nosso potencial interior. A intuição, nós podemos também dizer que ela pode ser um canal nosso, um canal particular de ligação para com Deus. E a intuição também, ela não se limita apenas ao aspecto parcial, digamos assim, dos problemas, mas abarca ou ela abrange um aspecto total, segundo a projeção do indivíduo no campo geral da sua evolução. E à medida que ele vai experienciando, desenvolvendo as suas experiências evolutivas, então ele vai aprimorando a sua intuição, já que a intuição às vezes ela pode vir de algo do passado, uma experiência do passado, ela pode eclodir no presente. A intuição faz com que a gente consiga, ou para aqueles que desenvolvem ou que têm a intuição num grau maior, essa intuição ela pode ser muito mais robusta, muito mais patente. Então, a intuição também põe o indivíduo em contato com a essência divina e com outras realidades. Isso também é muito perceptível. Nós podemos ver que Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 10, fala sobre a doutrina dos anjos decaídos. É isso mesmo, a doutrina dos anjos decaídos. E lá no item 43, quando Kardec vai falar sobre esse tema, ele vem dizer que das emigrações dos seres espirituais ao largo dos tempos, afirma que alguns são excluídos da humanidade, a que até então pertenceram, e tangidos para mundos, digamos, mundos menos adiantados, onde aplicarão a inteligência e a intuição, vejamos bem, né? A intuição dos conhecimentos que adquiriram. Com esta narrativa de Kardec, nós podemos logicar que, por exemplo, quando nós estamos numa cidade e que nós desenvolvemos, do ponto de vista profissional, material, que nós desenvolvemos algum projeto, desenvolvemos algo em benefício da sociedade, de nós mesmos, e que de uma hora para outra nós nos deparamos com um desafio maior na nossa vida, seja na mesma cidade, no mesmo estado, ou em outra cidade, ou até em outro país. Quando nós estivermos diante de qualquer um outro desafio, muitas vezes a gente não tem aquela experiência no desafio que nós estamos nos propondo, mas a experiência pregressa, ou a experiência que nós obtivemos nos instantes em que estivemos ligados a um outro desafio, esta experiência ela é cumulativa em nosso cérebro, em nosso cérebro-mente, ou seja, no espírito, e no momento oportuno ela vai eclodir em nós passaremos digamos assim, a ter experiências intuitivas a partir das experiências passadas nos desafios que nós tivemos, seja nesta existência ou em outras existências. Então, Kardec também ele volta na Gênese, nesse mesmo capítulo, que é o capítulo 11, lá no item 43, ele volta a dizer: a vaga lembrança intuitiva que guardam na terra donde vieram é como uma longínqua miragem a lhes recordar o que perderam por culpa própria. Vejamos como é interessante essa narrativa, né? Com o mesmo sentido dizem os espíritos na questão 393 sobre a lembrança, pela intuição que os espíritos têm de suas faltas
passadas ao reencarnar. Então aí dá para a gente perceber que Kardec vem abordar neste sentido da intuição como algo que nós já adquirimos num passado distante, digamos, aí nos referimos ao passado reencarnatório, e que na presente existência nós damos continuidade a esse processo de desenvolvimento da intuição, e ela vai se desenvolvendo ao longo dos nossos dias na presente existência, de acordo às nossas experiências evolutivas. Também em O Livro dos Médiuns, no capítulo 15, Kardec fala sobre esse assunto da intuição, né? Ele vem nos dizer: o médium intuitivo age como um intérprete. Para transmitir o pensamento, ele precisa compreendê-lo, de certa maneira assimilá-lo, a fim de traduzi-lo fielmente. Este pensamento, portanto, não é dele, ou seja, às vezes vem um pensamento, uma intuição, e muitas vezes nós tomamos essa intuição ou este pensamento como nosso, quando na verdade nós estamos sendo intuídos pelo mundo espiritual, pelos benfeitores espirituais, pelos prepostos de Jesus, para nos apercebermos desse pensamento, e que este pensamento pode ter na nossa vida prática uma melhoria, pode ter um avanço no que tange ao desenvolvimento dessa intuição, mas não somente o desenvolvimento, mas nós podemos dizer um fim útil da intuição, assim como a finalidade precípua da mediunidade, de modo geral, deve estar a serviço da utilidade de si e do outro, principalmente do ser humano. Então, é exatamente esse o papel do médium intuitivo, como afirma Kardec. Também nós percebemos, e Kardec volta a abordar, neste capítulo em particular, o capítulo 16 do Livro dos Médiuns, ele vem também nos dizer que os que recebem as comunicações dos espíritos mentalmente, mas escrevem por vontade própria, diferem dos médiuns inspirados, porque estes, diz Kardec, não têm necessidade de escrever. Enquanto o médium intuitivo registra o pensamento que lhe é sugerido rapidamente sobre determinado assunto que lhe foi proposto. Então vejamos aí, quando Kardec vem nos mostrar desta forma, ele quer nos mostrar que, e aqui nós estamos, vamos abrir um parêntese para mostrar que nós estamos tratando da intuição dentro do aspecto da mediunidade trabalhada nos arraiais espíritas. Quando Kardec fala médium, ele está se referindo ao médium, e como nós sabemos que o Livro dos Médiuns, logo lá no início, ele tem o seu subtítulo que é Guia dos Médiuns. Então este livro ele é um guia para todos aqueles que sentindo, como diz Kardec, em um grau qualquer a mediunidade, estudando o Livro dos Médiuns, realizando em si mesmo algumas reformas do ponto de vista espiritual, moral, fará um bom uso da mediunidade, tendo em vista os desafios que a mediunidade vai provocar ou proporcionar para aquele que reencarna na condição de médium. E a mediunidade, nós sabemos que o sentido maior da mediunidade é a evolução do ser humano. Nós sabemos que ao longo do nosso existir no planeta Terra, a mediunidade tem dado uma contribuição valorosa, grandiosa, como ferramenta indispensável para a evolução do nosso próprio ser, a evolução dos nossos princípios, a evolução dos nossos aprendizados, das nossas técnicas. Então, a mediunidade, ao longo dos tempos, ela vem sendo aprimorada, e a cada vez mais a mediunidade se torna mais sutil,
A mediunidade intuitiva é um tipo específico de mediunidade que vai proporcionar ao ser humano um contato mais direto e mais racional com o mundo espiritual, com o mundo, com os benfeitores espirituais, com os prepostos de Jesus, com Deus. Então, diferem dos médiuns inspirados, ou digo melhor, os que recebem as comunicações dos espíritos mentalmente, mas escrevem por vontade própria, né? De que forma se dá isso? Na condição de médium, nós, digamos que, através da intuição, nós percebemos a presença ou um pensamento estranho. Esse pensamento não é nosso, esse pensamento é de uma mente externa, digamos, a mente espiritual, que se conectando conosco na condição de médium, né, nesse aspecto das mediunidades de efeitos intelectuais. Então, se percebendo estes pensamentos, vem aquela intuição vaga. Aquela intuição, muitas vezes, nós podemos escrevê-la, aquilo que estamos pensando ou tendo a intuição, mas às vezes nós podemos também narrá-la, dizer de alguma forma o que nós estamos pensando, isso de um modo geral, porque dentro do quadro ou dentro da mediunidade, dentro do aspecto da mediunidade, da reunião mediúnica, digo melhor, então há uma sistemática para se desenvolver, para se trabalhar a mediunidade e para dar um fim, um aproveitamento útil a ela ou a qualquer tipo de mediunidade, né? Então, os médiuns intuitivos, os que recebem as comunicações dos espíritos mentalmente, voltamos a afirmar, mas escrevem por vontade própria, nós podemos dizer que neste momento é necessário que o médium ele fique bastante perceptível, atento a perceber quais os pensamentos, pode-se dizer que seja de uma intuição que é vindo do mundo espiritual e quais pensamentos estejam ou sejam do médium, para não se confundir o que é um pensamento ou uma intuição sugerida do próprio pensamento do médium ou do médium de modo geral, né, digamos assim. Na reencarnação, a mediunidade de efeitos inteligentes, neste caso a intuição, também nós podemos trazer para uma abordagem dentro do aspecto da reencarnação. Quando nós renascemos no corpo físico, muitos de nós, isso acontece com a grande maioria de nós, independente do tipo de vida que levamos, da educação que temos, da religião que professamos ou de não professar nenhuma religião, mas a intuição ela está presente em todos os campos da vida, seja daquelas pessoas que moram nos lugares mais longínquos, entre os eremitas, aqueles que vivem nos monastérios, aqueles que vivem na contemplação da natureza, os que estão diuturnamente mergulhados no campo científico, desenvolvendo as teorias, as teses, se comprometendo com o avanço da vida nos mais variados aspectos da vida na Terra, seja na saúde, na educação, na ciência de um modo geral. Todos nós estamos ou temos em algum instante da nossa vida algum lampejo do que nós chamamos de mediunidade, de intuição. Então, no período da nossa reencarnação, quando nós reencarnamos na Terra, ou seja, agora quando estamos aqui pisando o chão da Terra, em alguns momentos da nossa existência, da nossa vida física, a intuição ela se torna mais robusta e às vezes a gente nem dá muita importância. E Kardec ele vem abordar que a lembrança do passado adverte o espírito para não recair nas mesmas faltas cometidas antes, né? Não é? Então a gente percebe, e quem de nós não já se viu diante de, por exemplo,
na tentação, digamos assim, de adentrar-se ou enveredar-se por um vício qualquer vício, um vício físico qualquer. E de repente nós temos aquele lampejo, aquele momento de intuição de não ir por aquele caminho, de não adentrar aquele tipo de vício. É como se dentro do nosso foro íntimo uma voz interior fosse dizendo para nós, como se nós já tivéssemos no passado longínquo, distante, em outra existência, nós já tivéssemos falido dentro daquilo que estamos nos propondo a fazer nos instantes da nossa existência atual, e aquela voz interior, aquela voz que está no nosso foro íntimo, vem falar conosco, porque isto é resultante da experiência que tivemos no passado, seja da reencarnação, como Allan Kardec fala no Livro dos Médiuns, mas também no passado da nossa própria existência atual, para as pessoas que já têm uma idade já de meia idade, por exemplo, já tem um período vivencial na Terra, que já desenvolveram experiências também. Então, meus caros e minhas caras, que nesse momento nos escutam, nos assistem pelo canal do Centro Espírita Fonte Viva no YouTube, a intuição é também, segundo Kardec, uma lembrança de aprendizado desenvolvida pelo espírito em vidas anteriores ou em existências anteriores e nos intervalos das reencarnações. Nos intervalos das reencarnações, onde nós estamos ainda no mundo espiritual, confabulando, planejando para aqueles que já têm um nível evolutivo, que são capazes de planejar a sua própria existência na Terra, sua próxima reencarnação, ou pelo menos participar junto com os benfeitores espirituais, que são os prepostos de Jesus, sobre a sua próxima reencarnação. A intuição também surge como ideias e tendências instintivas, e nós sabemos, quando Kardec vai abordar lá em O Livro dos Espíritos, falando sobre o instinto e a inteligência, nós percebemos, e Kardec coloca de maneira muito apropriada, que a intuição, que o instinto ele é infalível, Sendo o instinto infalível, muitos de nós, seguindo os nossos instintos, nós poderíamos desenvolver um programa de vida mais equânime, ou pelo menos mais equilibrado, que pudesse nos levar a caminhos mais, digamos, mais úteis na nossa existência. Mas nós dizemos também que segundo Kardec, ele coloca lá no Livro dos Médiuns sobre o mecanismos da intuição. Que mecanismos são esses? O homem capta o pensamento e as irradiações dos espíritos. Então nós, na condição de homem, mulher, homem no sentido humano, universal, nós captamos os pensamentos, as irradiações dos espíritos, que são os seres que estão vivendo no mundo espiritual, no plano espiritual, em uma outra dimensão, que nem todos nós temos a capacidade ou a condição de ver esses espíritos. Somente as pessoas, como dissemos lá no início do nosso trabalho, da nossa conversa, as pessoas que são médiums e que têm a mediunidade mais, digamos, desenvolvida, que conseguem ter esse contato mais próximo com os espíritos e veem, percebem, ouvem, sentem os espíritos num grau maior. Então essas pessoas elas estão mais aptas no que tange a utilização da mediunidade. Outra situação, outra condição dentro desses mecanismos da intuição são as percepções intuitivas, que decorrem, como afirma Kardec, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. Kardec vem afirmar que essas pessoas elas são mais ou menos médiums. Então, cada um de nós, num dado instante da nossa existência, nós somos ou percebemos
esta mediunidade em nós. E a mediunidade, ela está presente não só do ponto de vista histórico da civilização, mas nos dias atuais, mesmo no meio hoje, com tanta facilidade, com tanta descoberta, com tanta tecnologia. Haja vista que no passado, nas grandes descobertas, nas grandes navegações nos países dominadores do mundo, a intuição esteve presente. Espíritos no mundo espiritual intuíam por demais as caravelas, as caravanas que partiam de um lugar a outro, de um país conhecido para um lugar desconhecido, e assim formando novas civilizações, apropriando-se de lugares, de continente, de terras ainda desconhecidas até então. Então, a mediunidade da intuição, ela é a mediunidade que esteve sempre presente desde quando o ser humano começou o seu desenvolvimento intelecto-moral. As ideias, nós podemos dizer, e Kardec afirma, que as ideias são os alicerces do pensamento. Mas imaginemos, né? Vamos observar, numa residência, numa construção, numa edificação, o alicerce de uma construção é a base da construção. Uma casa construída, por exemplo, na areia, como diz a mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, na narrativa, na parábola de Jesus, quando nós construímos uma casa na areia, não a edificamos no alicerce, na rocha, essa casa ela tem a tendência a ruir, a desmoronar. Então Kardec também, com muita propriedade, Kardec está nos dizendo que as ideias são os alicerces do pensamento. Se os nossos pensamentos eles são desenvolvidos, eles são amparados dentro dos ideais nobres de equilíbrio, de bem-estar físico, moral e espiritual, nós podemos afirmar que o nosso alicerce, nesse sentido, nesse sentido ao qual nós estamos conversando, nós podemos dizer que o nosso alicerce ele é uma fortaleza. Mas se as nossas ideias elas são desenvolvidas dentro de aspectos eminentemente materialistas, eminentemente frágeis, nós podemos afirmar que o alicerce desses pensamentos, eles ruirão, eles não são robustos. As provas desta construção, elas não são perenes, elas não se corporificam no mundo das ideias ou no mundo espiritual. Nós podemos dizer que, segundo Allan Kardec, esta ligação nossa com o mundo espiritual, através da intuição e do desenvolvimento, do aprimoramento da intuição, neste aspecto moral, é que vai fazer com que as nossas ideias, ou as ideias que são os alicerces do pensamento, eles sejam mais robustos, mais fortalecidos e sólidos. Então, este, por sua vez, é construído ele está dizendo que esse pensamento é construído de um material. Que material é este, meus caros e minhas caras? São matéria mental. Esta matéria mental em que as leis de formação das cargas magnéticas ou os sistemas atômicos prevalecem sobre o novo sentido, compondo o maravilhoso mar de energia que todos nós estamos submersos. Então vejamos aí que o desenvolvimento e a atuação no que tange a mediunidade de intuição e tantas outras, nesse sentido ao qual Allan Kardec vem nos informar, nos mostrar, é de muita valia e não é algo fácil, ou vão, ou fútil, podemos dizer assim, que a mediunidade desenvolvida, amplamente aparada dentro dos ideais que a doutrina espírita, que o livro dos médiuns vem dizer, vem mostrar como roteiro
para nós, esta mediunidade, quando nós temos contato com ela e que a desenvolvemos ou a educamos de forma a proporcionar em nós o equilíbrio, não só dos nossos pensamentos, das nossas ações, mas também o nosso equilíbrio na nossa intimidade do ser, na forma como pensamos, como agimos, no nosso existir. Mas, nesse sentido, a mediunidade de efeitos inteligentes, intelectuais, a intuição, que nós estamos abordando aqui no canal do Centro Espírita Fonte Viva, no YouTube, também Kardec fala dizendo da seguinte forma: a intuição, como toda faculdade mediúnica, é neutra. Boas ou ruins são as ações mentais. Então vejamos que a mediunidade, assim como Kardec coloca que toda faculdade mediúnica é neutra, o que é que este dizer de Kardec quer nos sugerir como reflexão nesses instantes? Quer nos dizer que o uso que nós fazemos da mediunidade, e especificamente na intuição, a depender das nossas qualidades morais, dos nossos pensamentos, nesse sentido, nós a faremos ou a daremos um fim útil ou a utilizaremos de forma imprópria ou inadequada, provocando prejuízos, de certa forma, de ordem espiritual, de ordem moral, para aquele na condição de medianeiro ou de médium. Então, agora nós podemos dizer, nesses instantes do nosso trabalho, da nossa conversa, que a mediunidade e intuição são duas palavras que estão intrinsecamente ligadas, a mediunidade e intuição. A intuição não é definida como uma mediunidade específica, mas como uma forma ou alguns tipos de mediunidade, de efeitos intelectuais que se expressam. E nós sabemos, quando nós pensamos, observamos aqui no capítulo 16 de O Livro dos Médiuns, de Kardec, neste capítulo, quando nós observamos a forma como ele classificou estas mediunidades, ou esses tipos de médiuns, ele vem falar sobre a mediunidade escrevente, né? A mediunidade escrevente, que nós conhecemos mais, digamos, do ponto de vista mais público, como a psicografia, devido a grandes expositores, a grandes expoentes no nosso país, por exemplo, já que o Brasil é um dos países, ou o principal país onde o espiritismo ou a mediunidade é levada, é desenvolvida a sério, onde o país mais espírita do mundo, que é o Brasil, tem ao longo dos séculos, principalmente no século XX, gerado grandes médiuns de faculdades belíssimas, raríssimas, e desenvolvido uma potentosa obra mediúnica que tem levado às sociedades, não só no Brasil, mas por todo o mundo, um conceito de vida iluminativo que tem trazido para aqueles que, de porte de algum livro espírita, seja através do médium Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier ou tantos outros, esta faculdade mediúnica, através destes seres e de tantos outros que conhecemos, que sabemos, tem proporcionado o equilíbrio, o bem-estar, a qualidade de vida mental mais, digamos, equilibrada naqueles que têm contato com estes livros, ou esses livros que são publicados ao longo do século XX, digamos, por diversos médiuns, especificamente da literatura mediúnica, no que tange a obra, ou com base na obra da codificação espírita proclamada ou promovida por Allan Kardec. Então,
A intuição não é definida especificamente como uma mediunidade, né? Porque nós sabemos, segundo Kardec, que tem vários tipos, ou melhor, digo melhor, que tem alguns tipos de mediunidade que a intuição está presente, e nós sabemos que, o exemplo, o médium psicógrafo ou o médium escrevente, ele escreve recebendo a intuição dos espíritos. Os médiuns semimecânicos também, de forma que o espírito, ao escrever, ao direcionar o pensamento do médium, o médium escreve obedecendo, muitas vezes, sem nenhuma participação do próprio médium, mas essencialmente do espírito. Aquele pensamento ele passa pelo médium, mas o médium não interfere quando é um médium mecânico, digamos assim, semimecânico também. E a mediunidade escrevente, que se classifica dentro da mediunidade de psicografia, é, por assim dizer, aonde a intuição, ou se percebe claramente esse princípio da intuição atuando no médium, atuando através do medianeiro. Então, meus caros e minhas caras que nos assistem nesses instantes, nas percepções intuitivas, o médium interpreta a mensagem do Espírito comunicante e a transmite às pessoas ou aos circunstantes, não é? Utilizando as próprias palavras, né? Na linguagem que lhe é usual e de acordo com os seus entendimentos, com o seu conhecimento. Por isso que, para a mensagem, a intuição, ela ser mais aprimorada, é preciso que o médium ele desenvolva contatos, ou melhor, ele se aperfeiçoe a sua condição espiritual. Ele, buscando a sua melhoria moral e espiritual, ele vai transmitir mais fielmente o pensamento do Espírito. Cada um de nós, na condição de medianeiros, de médiuns, não só na condição da intuição, mas em qualquer tipo de mediunidade, precisamos estar com esta convicção de que somente através da nossa melhora espiritual, da nossa melhora moral, é que nós conseguiremos desenvolver esta mediunidade de forma mais patente e de forma mais colaborativa com o mundo espiritual. Isto o nosso Chico Xavier fez abundantemente através das diversos tipos de mediunidade que por ele se vincularam, ou que por ele, ou através dele, possibilitou o desenvolvimento do trabalho ao qual, da sua missão que ele veio proclamar ou proferir aqui na Terra. Allan Kardec explica, e voltamos a afirmar, ele diz que o médium intuitivo age como o faria um intérprete. Vamos entender isto, né? Nós, digamos que estamos a 10 metros de uma pessoa e esta pessoa quer falar para outra que está a 20 metros, mas a 20 metros a pessoa que está à frente de nós, ela não consegue transmitir essa mensagem para aquela outra que está mais distante. Então, digamos que fisicamente a pessoa, o interlocutor, ela fala a mensagem para nós, para mim ou para quem quer que seja, que está mais próximo, e que nós temos o papel, a responsabilidade de passar esta mensagem de viva voz, digamos assim, para aquela outra que está mais distante, mas no mesmo campo visual, À medida do nosso conhecimento, do nosso entendimento, das nossas experiências evolutivas, é lógico que nós poderemos não passar a mensagem na íntegra como a pessoa a falou. Digamos que uma pessoa fale por 3 minutos e que nós tenhamos que transmitir essa mensagem para aquela outra que está mais distante, mas no nosso campo visual, e que a gente não consiga dizer da mesma forma, mas a maneira como o nosso cérebro, como a nossa mente
vai recepcionar aquela mensagem e transmitir ao outro receptor que está mais distante, é que vai fazer a diferença para melhor ou para pior nesse ínterim, ou melhor, nesse sentido da mensagem do receptor, do mensageiro que recebe na segunda instância, é aquele que vai receber por último. Então Kardec vem dizer, voltamos a repetir, que o médium intuitivo age como o faria um intérprete. Então, se nós somos bons intérpretes, com certeza nós faremos a transmissão dessa mensagem ou passaremos essa mensagem na íntegra. Nós não a misturaremos a mensagem com outros conteúdos que supostamente nós tenhamos no nosso íntimo e que poderá desvirtuar o conteúdo daquela mensagem. Então, o pensamento precisa compreendê-lo, apropriar-se dele de certo modo para transmiti-lo fielmente e, no entanto, esse pensamento não é seu, não é nosso. Isso precisa ficar bastante claro para o medianeiro, no caso, nesta mediunidade de intuição, onde a gente precisa saber o que é nosso e o que não é nosso, o que é dos espíritos, o que é que os espíritos estão nos intuindo a fazer. Então, meus caros e minhas caras, nós, nesta nossa conversa sobre a intuição, nós podemos fazê-la, nós podemos realizá-la de forma muito satisfatória, muito equilibrada, quando no nosso existir, na nossa vida, nós buscamos os caminhos na idealização das nossas obras, quando nós buscamos os caminhos da redenção. Estes caminhos da redenção, eles permitem com que o nosso existir seja melhor, seja mais equilibrado. E o Evangelho de Jesus é um roteiro iluminativo das nossas consciências. Justamente nestes dias que estamos, como todos nós estamos em vários lugares, não só do Brasil e do mundo, passando por esse período do isolamento social em virtude desta situação da pandemia, ao qual estamos, a grande ou parte das populações mundiais sendo acometida. Nesses instantes, nós podemos pensar, abrir o nosso próprio armário íntimo, como Jesus falava, como Jesus colocou, que no momento de orar devemos entrar no nosso próprio armário íntimo, penetrar na nossa intimidade, fazer aquela conversa íntima de nós para nós mesmos, mergulhando neste oceano mental que somos nós. A intuição, a mediunidade, de um modo geral, é considerada como o sexto sentido. Muitos de nós não desenvolveu ainda sequer os 5 sentidos básicos, num aspecto mais abrangente e mais elevado. Desenvolver este sexto sentido em nossas vidas, num momento tão primordial, tão necessário, da gente manter esta religação ou esta conexão com o espiritual, com os benfeitores, com Jesus, com Deus, é uma questão de sobrevivência para nós nestes instantes, porque nós podemos afirmar que somente através da prece, através dessa conexão, da meditação, através desse perceber da nossa intimidade, é que nós vamos ter uma base para desenvolvermos a intuição em nós, porque há um dizer por vários lugares que a intuição é a mediunidade do futuro, mas ela pode ser agora no presente. Quando nós estamos nos nossos desafios diários, na nossa vida cotidiana, nós somos levados, nós somos obrigados a desenvolver pensamentos novos. Estes pensamentos novos, eles podem ser depois ou posteriormente
colocado em prática através das nossas ações diárias, mas é preciso sabermos que pensamento nós estamos pensando, ou seja, é preciso pensarmos o pensamento. Pensando esse pensamento e agindo em seguida, nós temos a probabilidade, a chance de agirmos melhor, de nos arrependermos menos, de desenvolvermos essa proposta iluminativa dentro das bases às quais Jesus é o suprassumo da bondade, da inteligência suprema. Jesus é, por assim dizer, o prepósito de Deus, o médium de Deus, antenado, intuído, podemos dizer, intuído de trazer a mensagem redivida ou rediviva ao planeta Terra há pouco mais de 2000 anos. Mas o que fazemos no dia a dia com esta mensagem que ecoa no nosso íntimo? A mensagem do perdão, a mensagem do amor que Jesus veio proferir há tanto tempo e nós, na grande parte da nossa existência, ainda estamos duelando com o outro ou duelando consigo mesmos, com as nossas vicissitudes que às vezes impera em nós e as nossas virtudes não eclodem. O Senhor Allan Kardec, ele vem nos propor estas mudanças através desse conhecimento de si mesmo, quando se propõe lá na questão do Livro dos Espíritos, lá no encerramento do Livro dos Espíritos, pedindo para que a gente possa, no dia a dia, fazer esse inventário moral, mas não esse inventário moral muito na moda que nós assimilamos do ponto de vista intelectual, mas aquele que vai fazer com que a gente busque na nossa intimidade o quanto eu tenho de orgulho em mim mesmo, o quanto o egoísmo ainda avassala a minha intimidade, o quanto dentro de mim, dentro de nós, ainda se escondem, digamos, as armadilhas do próprio pensamento nosso, que nos cria uma aparência ou uma falsa moralidade, mas quando nós estamos no desafio, no nosso combate íntimo, é que percebemos que precisamos avançar no caminho, avançar através do amor, avançar através dos ensinamentos de Jesus, que nos propõe como reforma, como alicerce para a nossa existência, o pilar do perdão e da fraternidade. Sem isto, com certeza não vamos muito longe. Que a paz, que o entendimento de dias melhores esteja, principalmente agora, nesses momentos que somos chamados a dar o nosso testemunho de fé, que somos chamados a contribuir com Jesus e com a espiritualidade superior nestes desafios que a humanidade passa. Esses desafios nós sabemos que eles são coletivos, mas eles são principalmente individuais, são íntimos, requer de nós sair do muro ou de cima do muro, requer de nós, nesses instantes, uma melhoria do nosso pensar e do nosso agir, para que mais tarde, quando a nossa liberdade de ir e vir, daqui mais alguns dias ou alguns meses, não esteja mais cerceada, que nós possamos dar passos mais proveitosos, que a nossa inteligência ela seja aliada, com certeza, ao quesito moral, à questão moral, e assim nós poderemos desenvolver o nosso planejamento, ou dar continuidade ao nosso planejamento terreno, de forma não só inteligente, mas espiritualizante, que nos vai trazer paz e harmonia entre nós e os nossos. Que Jesus nos ampare.